Estando o outro ainda longe, manda embaixadores e pede condições de paz. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Bom é o sal, mas se ele degenerar, ninguém se adubará, nem presta para a terra, nem para o monturo, lança-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Os irmãos podem sentar, por favor. Nós estamos agradecidos a Deus por essa noite. Nós temos a oportunidade nesse momento de abençoar a vida de outras pessoas que não estão aqui conosco, mas que certamente serão abençoadas de outra maneira. Então, desde a ceia passada nós fizemos um propósito de apresentar aos irmãos algo que já está escrito, já foi escrito por alguém. Nós temos um pequeno livreto, cerca de 33 páginas, e fala acerca de 5 votos para obter poder espiritual. Falei sobre esse assunto no retiro dos jovens. Agora falei no culto do mês de março da Santa Ceia. Falaremos hoje, então, março, abril, maio, junho e julho. Serão 5 Santas Ceias. Nós falando cada vez de um voto. No mês passado nós falamos do primeiro voto para obter poder espiritual. E o primeiro voto foi: trate seriamente o seu pecado. Eu estou falando do seu, mas eu estou falando do meu, o nosso, de quem vai nos ver. Então trate seriamente o seu pecado. Esse é o primeiro voto. O segundo voto é esse: não seja dono de coisa alguma. O terceiro voto, acho que é mais fácil: nunca se defenda. É lógico que eu estou sendo irônico, porque talvez esse seja o mais difícil. Nunca se defenda. O quarto voto também: nunca passe adiante algo que prejudique alguém. E o último voto é: nunca aceite qualquer glória. Então, recapitulando o primeiro voto do mês passado, que é: trate seriamente o seu pecado, usamos uma frase: mate o seu pecado ou ele vai te matar. Acaba com ele da sua vida, eu acabo com ele da minha vida, ou então ele acaba comigo. Porque o livro, quando Paulo escreve um livro, vamos dizer assim, aos Romanos, capítulo de número 6, e o versículo de número 23, ele diz assim: que o salário do pecado é a morte. E esse salário, diferente de todos os salários, esse não atrasa. Ele pode ser, ele vem no tempo certo, mas atrasar-se, esse salário não atrasa. Aí surgiu a pergunta: por que nós devemos fazer um voto? Para que eu vou fazer voto se minha vida está boa? Eu não quero tratar com esse pecado, porque às vezes, irmãos, só vamos fazer uma introdução, mas às vezes o pecado é bonito. Às vezes o pecado, eu acho essa peça bonita. Às vezes o pecado, ele é bonito para mim, e eu prefiro colocar ele na estante assim, e falar assim: não, eu não vou mexer nele, porque é melhor escondê-lo. É mais fácil eu conviver com ele, é mais bonito, é mais interessante. Mas por que eu faço um voto? Primeiro, porque o voto é bíblico, e isso já cai por terra tudo, porque o salmista diz no Salmo 56:2: cumprirei os votos que te fiz, ó Deus, a ti apresentarei a minha oferta de gratidão. Salomão diz assim: quando você fizer um voto, cumpra-o sem demora, pois os tolos desagradam a Deus. Cumpra o seu voto. É melhor não votar do que fazer e não cumprir. O voto é uma oferta votiva, é uma declaração que eu faço diante do cônjuge. Nós fazemos um voto. Eu me casei com a Regiane e eu fiz um voto, e está aqui, ó. Dentro da aliança tem uma data, não tem? Tem gente que nem lembra, mas tem uma data: dia 11 de maio de 2001. A gente olhou meio assim para mim. Dia 11 de maio de 2001 eu disse sim. Sim, eu quero viver com ela. Ela teve muita sorte. Eu fiz um voto, nós fizemos um voto.
O voto é uma declaração. Pastor, mas e se caso eu fizer um voto nessa noite? Esse voto aqui, porque o primeiro você já deve ter feito. Trate seriamente o seu pecado. Mas e se eu fizer esse voto, e mesmo assim eu não conseguir cumpri-lo, eu tiver dificuldade, prostre-se em humilhação, arrependa-se e recomece. Prostre-se em humilhação, arrependa e recomece. Enquanto existir isso aqui, ainda há chance. Você entendeu? Enquanto eu estiver tendo a oportunidade de respirar, ainda há chance. Porque é uma promessa. Jesus disse através de João, na sua primeira carta: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar o pecado e nos purificar de toda a injustiça. Então há chance. Porém, alguém pode pensar assim: olha, eu não vou assumir compromisso de voto nenhum porque eu quero ser livre. Esse é o homem carnal. O homem carnal, ele fala assim: eu quero ser livre, a mulher. Eu não quero qualquer voto sobre mim, eu não creio nisso, isso é legalismo. Então nós podemos pensar em dois quadros: no quadro do homem livre e no quadro do homem ocupado. No quadro do homem que não faz voto e no quadro do homem que é comprometido com o voto. O homem que é livre, ele não aceita qualquer responsabilidade sobre ele desse tipo. Ele quer ser livre. Olha, eu quero continuar sendo livre porque eu gosto desse meu pecado, eu gosto desse meu erro. Eu quero continuar com ele. Eu não quero mudar. Eu quero ficar 40 anos só visitando Jesus de vez em quando. Ele quer ser livre. Ele é livre de certa medida, porque ele anda vagueando para lá e para cá como sem rumo. Ele é livre para sentar no banco do jardim, dormir à noite no jornal, ser posto para fora da cidade, voltar, subir pelas escadas e não fazer nada. Esse é o homem livre. É o homem que não tem compromisso. Esse homem é livre, mas também ele é inútil. Ele apenas ocupa um lugar no mundo cujo ar que ele respira. Só isso que ele sabe fazer. Ele não tem compromisso com nada. Mas e o homem ocupado? O homem ocupado, o homem comprometido, talvez ele pode ser o presidente, talvez ele pode ser o governador, talvez ele pode ser um homem importante, e portanto, ele não pode andar de qualquer jeito em qualquer lugar. Qualquer grande homem que carrega sobre si o peso de um comprometimento é um homem inútil. Homens assim não são livres. Porém, com o sacrifício de sua liberdade, esses homens demonstram muito poder. Em síntese, o quadro do homem descompromissado é deplorável. Há muitos homens que são inúteis. Se eu usar essa palavra aqui, talvez alguém vai se ofender a palavra que está aqui, eu nem vou usar. Que não querem estar amarrados a coisa alguma. Eles transformam a graça de Deus em libertinagem pessoal e dizem assim: eu prefiro ficar com o meu erro, eu prefiro ficar com o meu pecado, eu não estou preocupado com isso. O quadro do compromissado é ideal. As grandes almas, entretanto, são aquelas que se aproximam reverentemente diante de Deus, compreendendo que em sua carne, Deus, em minha carne, não habita bem algum. Irmãos, eu vi uma declaração esses dias de alguém falando sobre o céu, e a pessoa falou assim: como que seria interessante eu estar lá? Eu vi. Alguém daqui. Como que seria bom se eu estivesse lá? Como que seria legal se eu estivesse lá? Como que seria bom se fosse hoje? Porque nessa carne aqui, essa aqui, dentro dessa cabeça aqui do céu, se não sou eu, não sei. Mas dentro dessa cabeça, dentro dessa carne, dentro desse coração, nessas mãos, é uma luta diária para poder servir a Deus e conseguir chegar aquele dia de ver Jesus. Eles sabem, os homens compromissados, que sem a capacitação dada por Deus, qualquer voto seria quebrado antes do pôr do sol. Não obstante, visto que creem em Deus, assumem os votos, assumem os seus compromissos. Esse, irmão, é o caminho do poder espiritual. Trate seriamente o seu pecado. Alguém pode falar assim: eu não tenho pecado. Eu vou te falar que você já tem um, que é o da mentira.
Porque se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Assumir compromisso com o meu próximo. Por que eu assumo um voto? Porque assumindo esse voto, eu vou precisar de alguém. Irmão, sabe o que a gente quer ser? Sabe o que nós queremos ser? Nós queremos ser mais um na multidão. Nós não queremos aparecer. Nós não queremos nos apresentar diante de Deus, porque nós temos que prestar contas, e prestar conta é difícil. Tiago escrevendo, ele fala assim: olha, confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. Eu nunca vi vida cristã sozinho. Eu nunca vi vida cristã da pessoa falar assim: eu quero ficar no meu canto, eu não quero mexer com ninguém, eu quero ficar de boa, porque assim pelo menos ninguém me machuca, eu não machuco ninguém, e o diabo me deixa em paz, porque ele vai me ver como um crente bonzinho. A maior mentira dele. Você sabe qual é o seu problema? Na verdade, sabe qual que é o meu problema para o diabo? É que nós viemos ao mundo. Nós nascemos, e por termos nascido é o problema. Pensando assim, trate seriamente o seu pecado. Porque qual é o nome do seu pecado? A gente precisa fazer essa revisão. Qual é o nome que o seu pecado tem? Nós temos dois problemas. Primeiro é que o pecado tem sido disfarçado, ele tem novos nomes. E segundo, que o pecado tem sido enfeitado, ele tem novas roupagens. Ele tem novo nome, porque ele tem sido disfarçado, e ele tem novas roupagens, porque ele tem sido enfeitado. O problema é que mudamos os nomes e colocamos uma roupa mais bonitinha e atraente, com a finalidade de torná-lo menos ofensivo. Onde já se viu chamar alguém de adúltero? Não é adúltero, é fraqueza. É adúltero. Inveja? Não é inveja. É inveja, mas é inveja santa. Fofoca não, é feio. Então, eu não gosto de esconder as coisas, mas eu não sou fofoqueiro. Eu só não gosto de esconder as coisas. Não é o pecado da grosseria. Eu falo sempre a verdade. Não é que é raivoso, é que eu tenho gênio forte. Não é que é maledicente, é que eu falo, estou aqui doendo. Não é que eu sou um homem ímpio, é que eu sou um homem justo. Não é que eu gosto da pornografia, eu sou um pornógrafo, é que é uma fraqueza que tenho. Podemos definir o pecado então de duas formas. Primeiro, o pecado é a ausência à fidelidade de Deus. Eu pensando ali agora, assim, enquanto o jovem estava cantando o culto, eu pensei assim, olha, eu fiquei pensando assim: Deus, por que o pecado é tão ofensivo? Entenda a frase que eu vou falar. O pecado é ofensivo porque ele matou Deus. Por isso que o pecado é ofensivo. Entenda? O Deus homem. Mas o pecado é ofensivo porque ele matou Deus. E o maior presente, a única coisa que ele tinha, ele deu: o seu amor. Primeiro então, quando eu peco, é ausência de fidelidade a Deus. E segundo, ausência de amor ao próximo. Portanto, qualquer pecado que eu cometo, o primeiro ofendido é Deus. Eu sei que Jesus sabe de todas as coisas, Ele é onisciente, Ele é onipresente, Ele vê todas as coisas, mas eu fico imaginando o tanto que Ele investiu em você, investiu em mim, e não foi pouco, porque a gente não era boa coisa, mas Ele investiu na gente. Eu fico pensando quando Ele vê, Ele nos vê, Ele me vê, Celso, eu estou fazendo alguma coisa que é pecado. O diabo fala assim: eu falei? Aí, ó, tá vendo o teu filho? Só está fazendo uma ilustração. Eu acredito que Hebreus diz que nós estamos pisando o sangue dele novamente. É como se Jesus fosse para a cruz de novo todas as vezes que nós pecamos. Pelo menos para mim. E a partir desse momento, é quando o seu filho faz alguma coisa errada, te
corta o coração, alguém que você ama faz alguma coisa errada, te corta o coração, você fala assim, ó, eu acredito que Jesus olha para nós e fala, não poderia ser diferente. O adúltero traiu primeiro a Deus, não traiu o cônjuge. Ele quebrou um voto feito diante de Deus. O fofoqueiro ofendeu primeiro a Deus, pois falou mal de um dos seus filhos. Uma mãe permite que alguém fale mal do seu filho, mesmo que o filho não seja um bom filho? Você acha que Deus autoriza que nós falemos mal dos seus filhos, mesmo que esse filho não seja um bom filho? Você acha assim, não, Deus é avó de boa, pode falar tranquilo? Não. O grosseiro mostrou que o amável Espírito Santo não está nele. O pornógrafo feriu primeiro a santidade de Deus. E com isso aqui, eu não estou pregando perfeição, uma vida sem pecado. A questão é a seguinte, preste atenção, olha, o pecado conhecido deve ser, primeiro, nomeado, confessado, repudiado. Eu lembro, nunca me esqueço de alguém que falou para mim assim certa vez: pastor, eu não presto para estar na igreja, eu sou sujo, eu não sei nem o que eu estou fazendo aqui, por que o senhor não fala então para mim ir embora daqui? Eu não vou, mas eu não quero mais, eu não quero. Eu falei: rapaz, calma, tenha paciência. Ele falou assim: mas pastor, eu falo nesse mês que eu não vou cair, nesse mês. No mês que vem eu estou caído de novo, eu estou prostrado de novo, eu não sei o que eu faço. Irmão, consiga aí, olha, com a ajuda do Espírito Santo, preste atenção, localiza o seu pecado, eu localizo o meu. Qual que é o pecado que me faz afastar-se de Deus? Achou? Dá um nome para ele, ele tem um nome. Se for ruindade, fala: Deus, eu sou ruim mesmo. Deus, eu sou um homem ruim, eu sou uma mulher ruim, eu sou alguém que faz maldade. Nomeia ele, confessa ele, repudia ele. Todo dia nomeia, confessa, repudia. Nós devemos confiar em Deus para nos libertar dele, para que não exista qualquer pecado consciente, deliberado em qualquer parte da nossa vida. É absolutamente necessário que façamos isso, porque Deus é um Deus santo. E o pecado não está no trono de Deus, o pecado está no trono do mundo. Você entendeu? Irmão, presta atenção, olha, o que acontece? Nós estamos aqui, daqui a pouco a gente vai participar da Santa Ceia, é uma alegria. Mas nós sabemos que temos uma alegria no nosso coração, todos nós, porque temos a oportunidade de estarmos aqui diante de Deus. Mas a primeira coisa que o pecado faz, ele coloca em nós aquele sentimento: olha, você é um imprestável. O diabo mostra o pecado a cada um de nós assim, ó, e ele fala assim, ó: toma, pega, toma. Aí a gente dá uma olhada e fala assim: até que é interessante, eu vou pegar. Eu guardo. Quando eu guardo, ele fala assim: você não tem mais o que fazer com ele, você é escravo dele, você não será perdoado, você não tem perdão, você não tem perdão, está aqui, você não tem perdão, você não tem perdão. E a tristeza toma conta da nossa alma. Portanto, não chame seus pecados por algum outro nome. Se você é invejoso, chame-o de inveja. Se você tem a tendência à autocomiseração e a sentir que não é apreciado pelas pessoas, todo mundo te despreza, chame esse pecado de autopiedade, é um pecado. Admita. Se você está ressentido, se você tem um mau humor que ninguém aguenta ficar perto de você, é o dia inteiro mal-humorado, não deixe que essa falta de espiritualidade tome a sua alegria. Arrependa, confesse, mude de rumo. Esse foi o primeiro que nós comentamos na semana passada, mas e o de hoje?
Eu fiz uma leitura aqui, que se vocês prestaram atenção, Jesus está chamando os seus discípulos para algo maior. Irmão, olha, não dá para a gente ficar com um pé em cada canoa. Chega uma hora que nós temos que decidir o que nós queremos com Deus. Se nós queremos um Deus de final de semana, que não se intromete na minha vida e na minha escola, e que eu tenho as minhas próprias vontades, ou se eu quero um Deus, porque é muito bonito a gente falar assim, olha, eu sou um servo de Jesus Cristo. Será que isso não é balela da sua parte e da minha? Porque o servo não sabe o que ele faz, não sabe para onde vai. O servo, ele está na dependência completa do seu Senhor. Jesus é Senhor da sua vida mesmo? Ou os seus planos estão em primeiro lugar e os meus também? Ou a gente está pensando assim, olha, é o seguinte, o Senhor é o meu Deus, só que eu pretendo fazer a faculdade tal, e não importa muito se o Senhor quer que eu faça ou não. Eu vou estabelecer minha vida do meu jeito. Quando fala não seja dono de coisa alguma, eu não quero dizer que nós não podemos possuir coisas. Podemos. O problema é quando as coisas me possuem. O que eu quero dizer aqui é que nós devemos ser libertos do senso de possuí-las. Esse senso de posse é o que nos embaraça. Jesus estava dizendo essas palavras: assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Se você tem vontades que não estão submetidas a Deus, e você toma suas decisões de acordo com a sua cabeça, e pouco importa o que Deus pense, você não pode ser discípulo de Jesus. Não pode. Não pode. Jesus, no contexto, está dizendo assim, olha, as contas precisam ser feitas. Irmão, ninguém vai construir um templo, ninguém vai fazer um casamento e não senta antes para fazer as contas. Olha, dá uma sentadinha aí, pensa agora na tua mente. Bom, eu vou ter que ter renúncias na minha vida. É verdade. Eu não posso ser isso que eu quero, não. Eu vou ter que abrir mão disso. Eu pensei que fosse dessa forma aqui, mas eu vou precisar perguntar para o meu Senhor. As pessoas hoje estranham quando você fala para elas. Elas chegam em você e falam assim: pastor, mas olha, eu posso, o senhor acha da gente fazer isso aqui? Eu falo assim, geralmente eu falo assim, só espera um pouquinho, dá um tempinho, vamos orar. Tem gente que fica brava, assim, vai orar. Ué? A nossa vida está nas mãos de um Senhor, não está? Não é Ele que dirige os nossos passos? Nós não dependemos dEle? As contas precisam ser feitas. Vê se é isso mesmo que você quer. Não venha para o Evangelho enganado. Não venha achando que o Evangelho é um lugar onde você vai viver uma vida de mar de rosas, onde você não terá problemas. Se você observar, a primeira igreja da Europa, ela foi fundada em Filipos. É o nosso assunto de amanhã. É a primeira igreja. A pessoa imperfeita de amanhã é um perfeito, que se tornou imperfeito para que nós imperfeitos nos tornássemos perfeitos nele. Jesus. 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 Jesus Cristo. Senta, meu querido. Faz as contas, vê se vale a pena, vê se é isso que você quer. Ninguém pode ser enganado no Evangelho. Uma vez aceita a proposta, se você sentou e falou assim: bom, eu estou aqui para enfrentar isso aí, eu vou para cima, eu quero servir a Jesus, eu vou ser servo dele. E servo, para o conhecimento de vocês, servo é doulos. Doulos é escravo. A figura mais linda que eu vejo no Antigo Testamento de escravo é o servo da orelha furada. Ele servia durante um tempo, e aí ele falava assim: ó, você sabe que eu estou gostando de chegar aqui na casa do meu senhor? O senhor falava assim: ah, é? Você gostando? E eu decidi aqui servir o senhor para sempre. Então faz o seguinte: fura a orelha dele com a sua ovelha, fura, e a partir desse momento ele vai ser o meu servo para sempre. A figura do doulos é essa figura, a figura do servo para sempre.
servo que escolhe, do servo que faz as contas, do servo que não vem enganado. Uma vez que ele aceita a proposta, ele diz assim: ó, estou aqui, ó, o que eu estou entregando, Deus não quer só o teu coração. É mentira. O seu coração, o que ele vai fazer com o coração? O coração não faz nada sozinho. Deus não quer só o seu coração, porque às vezes nem você quer o seu coração, porque às vezes dentro do teu coração tem coisa que você fala assim, como o menino falou esses dias, eu brincando com o menino, ele falou assim: oxe, às vezes você faz oxe, porque dentro do teu coração tem coisas que você rejeita. Sabe o que Deus quer? 1 Tessalonicenses 5:23, todo o vosso corpo, alma e espírito sejam plenamente conservados até a vinda de Jesus Cristo. Sabe o que Jesus quer? Jesus quer a minha mente. Eu peço para Deus dia e noite, estou falando de mim, Deus, a minha mente é tua. A minha mente te pertence. Eu quero fazer o melhor. A minha mente te pertence. E eu quero que a minha mente esteja nos teus pés, dia e noite. Porque eu quero aproveitar todos esses anos. Estou falando do meu voto. Eu quero aproveitar todos esses anos que eu tenho na face dessa terra, para usar a minha mente para a tua glória. Não é só o meu coração, não é só o teu coração, não é só as tuas mãos, não são só os teus pés, é tudo. O que Jesus quer nessa noite, quando Ele fala assim: olha, não seja dono de nada, não seja dono de você. Você não pode ser dono do seu próprio nariz e servir e ter um Senhor sobre si, porque esse Senhor que é sobre você, Ele é Senhor por completo. O problema não é possuir as coisas, o problema é quando as coisas me possuem. Você já viu o neném nasce com a mão aberta? Um bebezinho? Bom, os bebês de agora parece que só falta nascer com o celular. Eles abrem o olho. A gente, quando era, se tiver alguém mais ou menos da minha idade, eles sabem, demorava para abrir o olho. Demorava não sei qual. Demorava para andar. Demorava para falar. Hoje as crianças com 8, 9 meses já está quase que vão andando. Mas a criança nasce com a mão aberta ou com a mão fechada? Vamos lá, igreja. A criança nasce com a mão aberta ou com a mão fechada? É o sentimento de meu, de posse. Isso é meu. Isso é meu. Se ela pegar uma coisa, viu uma criança aqui pequenininha, ela pegar isso aqui, você tentar tomar dela, o que ela faz? Se ela não te der um rodopio aqui e te der um olé aqui e deixar você um bolinho assim, pronto. Se ela não fizer isso, uma vez ela fez isso dentro da igreja pequenininho, a irmã caiu assim com as mãos no chão, você ficou assim, foi tentar pegar no meio do culto, um monte de gente na igreja assim, minha cara, eu senti vontade de entrar num buraco. Eles fazem isso. Pode ficar tranquilo que eles fazem isso. Qual é o sentimento que eles têm? É meu, é posse, é minha, é meu. Não tira, é meu. Nós temos o sentimento de posse. Esse senso de isso é meu, é prejudicial para o espírito. Se puder livrar-se disso, para que não tenha mais o sentido de posse sobre qualquer coisa, você sentirá grande liberdade em sua vida. Paulo, quando escreve a Timóteo, ele diz assim: olha, tendo sustento e com o que nos vestir, e sejamos contentes. Você está contente com a sua roupa? Dá uma olhada aí, tá bom? Pai, eu estou. Está contente? Está contente com o seu cabelo? Ainda que você fez alguma coisa, deu uma... cortou, eu estou contente também. Tá bom, você tá? Não tenho problema com isso. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada em muitas concupiscências insensatas, perniciosas, os quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor não é algo do dinheiro,
É a raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Não é que a gente não pode ter dinheiro. O dinheiro não é do diabo. Eu conheci um pastor que ele falava: o dinheiro não é do diabo. Fica sem ele que você vai ver o diabo. Às vezes começa a briga, começa a roupa, tem mulher que tem paciência, o marido também. Tendo com que se sustentar e com que se vestir, esteja contente. Talvez nessa noite falta algum recurso para você fazer alguma coisa que você gostaria muito de fazer. Não pense com isso que você precisa vender tudo quanto possui e distribuir numa obra de caridade. Não, não é socialismo. Eu ouvi uma frase esses dias que em toda casa que existe um socialista, existe um capitalista trabalhando para sustentá-lo. Toda casa onde tem alguém que fala assim: não, gente, nós não podemos ter nada, a gente tem que repartir tudo. Mas você pode ver que esse discurso socialista é um discurso insano, hipócrita, porque alguém é socialista e está com Rolex, está no McDonald's. Assim é fácil ser socialista. Também não é assistencialismo. Deus permitirá que você tenha seu carro. Deus permitirá que você tenha seus negócios. Talvez alguém que está pensando em ter um negócio, Deus permitirá. Entenda, recebe isso aí. Sua profissão, sua posição, qualquer que ela seja, contanto que entenda que isso não é seu. Você fala assim, eu brinco com os meus colegas assim, eu falo assim, seguinte, eu sempre na minha vida fui assim. Trabalho com alguém, aí eu sou encarregado. Eu falo, eu sou encarregado. E quando eu trabalhava na fábrica de macarrão, eu era chefe lá também. Eu brinco com ele, falo, você mandava todo o pessoal lá. Inclusive na região, que era funcionário lá também. Isso não é seu. Absolutamente não é seu. É dele. Tudo quanto está fazendo é apenas trabalhando para ele. Pastor, não, o senhor está enganado. Os meus filhos são meus, não são. Os seus filhos são o quê? Que o salmista diz? Herança. Que será requerida. Os seus filhos serão requeridos. Então poderá estar tranquilo em relação a tudo isso, pois nunca precisamos nos preocupar por perder o que pertence a outra pessoa. Se eu falar assim, o meu carro pertence a Jesus, se o dia que ele bateu, o que eu faço? Eu tenho que fazer pelo boletim de ocorrência, tá bom, sei. Mas o que eu faço? Eu fico desesperado e falo assim, meu Deus, o que vai acontecer? Porque às vezes a gente inverte o valor das coisas. E quando a gente coloca as coisas, o valor na devida, uma vez eu estava junto com a minha família, lá em Caraguatatuba, e eu nunca tinha visto o mar. Fiquei igual um besta, dentro do carro, numa rodovia, e aí olhando assim, olhando para lá com as crianças assim, dirigindo. Daqui a pouco eu escuto, pum! Bati o carro, na traseira do carro, na frente. Sem conhecer ninguém, com as 3 crianças viajando dentro do carro. Saiu 3 caras dentro do carro. Mal encarado assim, veio assim, eu falei, meu Deus do céu. O que eu vou fazer? Apanhar na frente dos meninos? Isso é muita humilhação. Eu percebi que o que importava não era coisa. O que importava, o que era? Coisa vai embora. Se ele me pega e me bate, aí eu já fiquei orando em espírito dentro do carro, assim como no volante. O rapaz pegou e fez assim, deu uma volta na frente do carro dele, na traseira do carro dele, olhou. Aí deu uma olhada no meu carro. Aí olhou para mim e fez assim, ó. Quase que eu falei mistério. Aí eles montaram no carro deles novamente e foram embora. Para mim, eu nem olhei se amassou meu carro. Nem olhei, porque o que interessava para mim não era o carro. Primeiro que eu estava com medo de apanhar, fiquei mesmo. Porque eu não sou uma fortaleza, não tenho praticidade, nenhuma arte, nada. Eu dependo de Deus mesmo. Ainda 3 que eu não conheço, nunca vi. Então, a prioridade não era mais coisas. Se essas coisas forem suas, você estará sempre olhando para as mãos para ver se elas estão ali ainda.
Mas se forem de Deus, você não precisa se preocupar com elas. Irmão, olha, alguém pode estar falando assim nessa noite: pastor, mas eu tenho muito medo, sabia? Porque eu não consegui entender isso ainda, e eu tenho medo de perder meus filhos, eu tenho medo de perder minha casa, eu tenho medo de perder o meu carro, eu tenho medo de perder o que eu tenho. Às vezes isso acontece. Quantas mães que você vê por aí? O que temos que entregar a Deus? Permite que eu aponte algumas. Suas posses são uma dessas. Hoje você chega na sua casa e fala assim: Jesus, essa casa pertence ao Senhor. Alguns dos seus queridos filhos, os filhos do Senhor, estão sendo mantidos para trás porque existe uma bola e uma corrente presa nas pernas, e dizendo assim: eu não abro mão disso. Se for um homem, pode ser o carro, a casa. Se for uma mulher, talvez as suas louças de porcelana, que você fala assim: quem quebrou meu copo? Vamos abrir uma CPI aqui, porque eu estou vendo. E esses dias a menina falou na escola assim: mãe sabe tudo, pode ter 200 copos, se sumir um. Esse dia o menino falou assim, ó, a mãe chegou em casa e falou assim: quem quebrou meu copo? Ele falou assim. Aí ela pegou e ficou quieta. Ela falou assim: Mário. Onde que está? Eu enterrei. Desenterra. Agora desenterrar copo quebrado para quê? Mas desenterra. O menino foi lá, desenterrou o copo. Isso é quando não bate. Isso é quando não agride, porque existe uma corrente presa. Vamos considerar um vaso como exemplo. Se alguém quebrasse o seu vaso com a sua orquídea, possivelmente você perderia 5 anos de paz na sua vida e de comunhão com o Espírito Santo, porque quebraram o seu vaso. A igreja de Atos é um modelo que precisa ser observado. A Bíblia diz assim, preste atenção: era um, olha o texto que eu vou fazer a leitura, era um, o coração e a alma da multidão dos que criam. E ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhe eram comuns, ou lhes eram comuns. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e depositavam aos pés dos apóstolos. E repartia-se a cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Amar e cuidar, alguém, se eu falar amar e cuidar, é perigoso alguém completar, né? Amar e cuidar, mas amar e cuidar estava no DNA da comunidade cristã de Atos dos Apóstolos, da comunidade que creu. Irmão, eu nunca vi uma frase que dá tanto problema assim, né, Jean? Crer, episteu, usado no Novo Testamento para convicção e verdade, para qual o homem é impelido por uma certa prerrogativa interna, uma lei superior à alma. A igreja de Atos estava convencida de coração e de alma, de que a necessidade de um era a necessidade de todos. Presta atenção de novo. A igreja de Atos estava convencida, de coração e de alma, de que a necessidade de um era a necessidade de todos. Você consegue? Eu vou confessar alguma coisa para os irmãos. Confessar. Se eu for trabalhar fora assim, ou eu estou sozinho, trabalhando fora, e eu for num lugar para comer, que não é a minha casa, se na minha casa não tiver alguma coisa igual àquilo que eu estou comendo, ou dá um nó na minha garganta. Eu não consigo. Eu não consigo. Tanto que eu falo, a gente sabe que eu prefiro ficar em casa e comer em casa. Porque se os meus filhos estiverem comendo isso, eu quero comer isso também. Até porque
A comida da Rejane não vinha igual. Mas o que eu estou dizendo é assim, olha. Você tem esse sentimento no teu coração? A necessidade de um é a necessidade de todos. Quando fala a respeito de coração, está falando a respeito do vigor, o sentido da vida física, o centro e lugar da vida espiritual, a alma, a mente, como fonte de lugar de pensamento, paixão, desejo, apetite, afeição, propósito, esforço, entendimento, vontade, caráter. Ele está dizendo assim, toda a sua vontade, todo o seu caráter, todo o seu pensamento, tudo aquilo era voltado para a comunidade. Você já passou pela sua cabeça que pode ser que você, numa comunidade pequena assim, você está jogando carne fora e tem alguém comendo ovo? Já passou pela tua cabeça que você pode ter um monte de leite na sua casa estragando e jogando no ralo e tem alguém que, se eu tivesse um copo. Alma é o lugar do sentimento, desejo, afeição e versão. Tem uma frase que eu não sei quem escreveu, mas é uma frase interessante que diz assim, olha: se as feridas do teu irmão não te causam dor, a sua doença é mais grave que a dele. Se as feridas do teu irmão não te causam dor, a sua doença é mais grave que a dele. Se você consegue olhar para o irmão e ver de boa assim, que você não te causa nenhum sofrimento a ferida dele, você está mais doente. Sempre quando eu liguei para um colega esses dias, eu falei com ele falou: pastor, eu não tiro da minha cabeça essa frase, não tiro da minha cabeça, que sempre quando alguém está com o braço cruzado na igreja, tem alguém sofrendo. Sempre quando alguém, presta atenção nessa frase aqui, ó. Pode ser que num primeiro momento você não consiga entender. Sempre quando alguém tem além e retém, entendeu? Aqui. Sempre quando alguém tem além e retém, tem outro a quem. Sempre quando alguém tem mais e retém, tem outro que não tem. Sempre quando alguém vê o que está a quem e compartilha, a tendência é ninguém mais ficar a quem. Sempre quando, eu lembro de uma história que estava tendo uma guerra. E o menino, ele, órfão de pai e de mãe, ele parou na frente de uma padaria, ele colou o rostinho assim na vitrine assim, da padaria e começou a olhar os pães. Nisso, um soldado que estava ali na frente, ele viu e foi lá e comprou um saco de pães e deu para ele. Quando ele deu o saco de pães assim, ele tinha vários irmãozinhos, ele olhou para o soldado e falou assim: você é Deus. Você é mais parecido com Deus, primeiro quando você perdoa, e depois quando você tira o perdo. Fica o quê? Primeiro quando você perdoa, e depois quando você doa. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos possuíam herdades, vendiam, repartiam segundo a necessidade. Hoje, não precisa vender tudo, não precisa doar tudo, não precisa trazer tudo aos pés de ninguém, não precisa nada disso. O que precisa? Basta você olhar para o lado e perguntar: você está bem? Seu filho tem leite? Seu domingo tem alguma coisa lá para dar para as crianças? Os meninos também? Estou observando, às vezes sem falar nada, né? Você sabe que você olha para alguém na igreja assim, você vê que o irmão está sempre com aquela mesma roupa, a criança. Como vamos nos desprender das coisas, se às vezes nós não devolvemos nem o dízimo, que é uma demonstração de gratidão e fidelidade, se nunca doamos um centavo na oferta como sinal de generosidade, se somos infiéis com Deus, imagina com o nosso próximo. Não seja dono de coisa alguma. Eu te faço uma pergunta: o que é seu? Você fala assim: o meu nome? Mentira, alguém te deu. Você não nasceu lá pequenininho e falou:
eu quero me chamar Celso Ricardo Pereira Ferreira. Eu não fiz isso. Foi minha mãe que me deu um, e minha irmã mais velha que falou: Celso é legal, né? Celso. Pronto, Celso. Ricardo. Nem gosto que fala Celso Ricardo. Outra pergunta: o que é seu? Você fala assim: o meu trabalho. Só trabalhamos porque Deus nos deu capacidade para tanto. Existem nesse momento 14 milhões de desempregados no Brasil. Por que você não é um deles? Outra pergunta: o que você tem? Eu tenho os filhos. Existem muitas mulheres que não podem tê-los. Mesmo assim, segurou seus filhos de coração, ou do coração, o que também é um milagre, especialmente para essas crianças. Aí eu pergunto eu pergunto para você de novo: o que é seu? Você responde para mim: minha casa. Nesse momento existem no Brasil 33 milhões de sem-tetos. Por que você não é um deles? Tem uma frase que eu deixei para o Marquinhos colocar assim. Martin Luther King, que foi um pastor, ele disse assim: olha, eu tive muitas coisas que guardei em minhas mãos e as perdi, mas tudo que eu guardei nas mãos de Deus, eu ainda, está aqui, ó, eu, Celso. Esses dias surgiu de novo a oportunidade de eu subir de graduação dentro do meu trabalho. E alguém olhou e falou para mim assim: você é louco, rapaz, você está com a faca e o queijo na mão, por que você não vai? Porque eu escolhi, Deus já havia me escolhido, mas eu reafirmo essa aliança. Eu não quero ser outra coisa no meu trabalho, nem ter uma graduação maior. Eu quero ser, primeiro, marido da Rejane, pai do Mateus, do Samuel e do Natan, pastor da igreja. Tem alguma coisa mais maravilhosa do que isso? Não. Cargo, posições, destaque. E o meu Deus? Onde que ele fica? Vamos ficar em pé nessa noite? Qual que é o voto de hoje? Não seja dono de coisa alguma. Eu não vou chamar ninguém para vir aqui à frente, mas você aí pode entregar o seu carrão nas mãos de Deus? Pode entregar a sua casa nas mãos de Deus? Pode pegar o seu bebezinho e falar assim: Deus, olha, eu apresentei aqui, minha mãe é assim, mas foi assim. Pode entregar e falar assim: Deus, se o Senhor quiser fazer desse menino um pastor, toma. Se o Senhor tem na vida desse menino dele ser um missionário, toma. Na verdade é do Senhor mesmo, te pertence. Ou esse valor, sei lá, alguma coisa, esse trabalho teu. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós agradecemos ao Senhor essa noite pela Tua Santa Palavra, por tudo quanto o Senhor tem feito em nossas vidas. Nós estamos aqui para fazer o segundo voto. O primeiro: trate seriamente o seu pecado, chame pelo nome esse, não seja dono de coisa alguma, não seja dono de coisa alguma, não seja dono de coisa alguma. Pai, que isso permaneça em nossos corações. E eu estou aqui junto com a Tua igreja entregando absolutamente tudo. Entregando a nossa vida em primeiro lugar, entregando o nosso nome, os nossos filhos, a nossa casa, o carro, a nossa saúde, a nossa vida, a nossa mente, o nosso coração, tudo que possuímos. Porque nós sabemos que o Senhor é o nosso Deus, e o Senhor pode todas as coisas, e o Senhor foi quem nos deu tudo isso. Pai Todo-Poderoso, nós te agradecemos e bendizemos em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Continue em pé ainda, 1 Coríntios, capítulo de número 11, e o versículo de número 23. Eu vou pedir para os nossos irmãos eles se prepararem.